Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Muito bem, olha, uma história conhecida, uma história muito pregada, um personagem que verdadeiramente ele faz a diferença na vida daquela pessoa que está buscando uma resposta em Deus. O homem conhecido como o cego de Jericó, ele estava na beira do caminho, e ali na beira do caminho ele mendigava, ele pedia esmola. As pessoas iam passando, e à medida que as pessoas passavam, ele pedia uma esmola. Me dá uma ajuda aí, por favor. Me dá alguma coisa aí. E muita gente passava igual nos dias de hoje, né? Não tenho, não tenho. Ou tem gente que nem fala nada, só levanta a mão e faz assim. Então, quantas e quantas pessoas passaram por aquele homem naquela estrada de Jericó? Eu acho interessante a gente pensar debaixo da seguinte perspectiva, da seguinte ótica, da seguinte forma de olhar a situação. Quanta gente falou não para aquele homem? Talvez ele fosse uma pessoa acostumada a ouvir não. Você já viu em sinaleiro, muitas vezes, que você para o carro, a pessoa ela vem ao seu encontro, mas ao mesmo tempo que ela já vem ao seu encontro, você nem falou nada, ela já faz assim, aí ela já sai, você nem falou, ela já está acostumada a ouvir não. Você já percebeu que isso é muito comum? Eu, enquanto fazia reflexão sobre o texto, Deus me provocou para pensar na história, na trajetória desse homem. Quantos nãos ele recebeu? Quantos nãos ele levou para casa, se é que ele tinha casa? Quantas e quantas vezes esse homem, ele se frustrou, olhando para pessoas e pensando, porque às vezes podia acontecer dele se iludir, vendo que alguma pessoa estava chegando perto dele, e às vezes nós nos iludimos olhando para a pessoa, iludimos tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes nós fazemos um julgamento, olhando para a pessoa e fazemos o seguinte julgamento: esse aí é chato, essa aí é chata, esse aí não é legal, essa aí não é legal. Aí depois que a gente tem 2 minutos de conversa, a gente, puxa vida, eu achava que fulano era de um jeito, agora estou vendo que Beltrano é de outro jeito. Eu achava que era chato, agora estou vendo que essa pessoa é tão legal. E o contrário também às vezes acontece. Olha, eu pensava que fulano era legal, mas fulano é chata. Às vezes a gente faz o julgamento, né? aquele julgamento antecipado, um pré-julgamento, um pré-conceito, e nós nos enganamos muitas vezes. Então, quantas vezes, tentemos imaginar, quantas pessoas que vinham na direção daquele homem, e ele de repente ouvindo o barulho, né, ele não via, então não dava para ele identificar olhando para a pessoa, mas ele ouvindo o barulho, talvez ele dissesse: Ei, me dá algo aí, me ajuda aí, tem que pagar o aluguel, vai cortar minha internet, o gás, tem que comprar um gás. Quantas situações que aquele homem ele viveu,
e ele ouvia, só ouvia, porque ele não via, ele ouvia passar e a pessoa seguia a viagem. Pessoa com cavalo, montado, né? Cavalo, um mula, com camelo, fosse lá o animal que fosse o transporte, pessoa passando com carroça. E ele, igual tem um meme hoje em dia, né? Que a gente às vezes vê esse meme na internet. E o Pix, que é bom nada, né? E ele ficava esperando cair o Pix na conta dele e não caía Pix nenhum na conta dele. Quantas vezes? Quantas vezes? Imagine a alma desse homem, imagine, irmão, a alma desse homem, como era uma alma já calejada. Calejada. Imagine, eu não sei se algum de vocês aqui já trabalhou de telemarketing. Alguém já trabalhou de telemarketing aqui? Já, Patrícia? Vendendo algo? Quem já trabalhou vendendo algo em telemarketing é uma das profissões que mais provoca angústia e depressão nos profissionais. Porque o telemarketing, ele já liga, ele não consegue nem falar. Opa, bom dia, aqui é o fulano de tal, da empresa tal. Ah, tá, não, obrigado, tchau. Às vezes, quando alguém dá ouvido para a pessoa, só dá ouvido, só deixa a pessoa falar lá 5 minutos, fica falando, e no final das contas, ah, tá bom, mas eu não quero. A pessoa ela já se vê como uma vitoriosa, ela conseguiu falar. Quem trabalha nessa área, nesse ramo aí, vai entender bem, vai saber bem o que é você ouvir um não atrás do outro, um não atrás do outro, um não. Então, o que eu estou procurando propor para você e estou provocando você para pensar? Que muitas vezes na vida de uma pessoa o não é muito mais constante do que ela gostaria que fosse. Muitas vezes a pessoa, ela pode não ser um mendigo, uma mendiga, ela pode não ser alguém que fica na estrada pedindo ajuda, mas muitas vezes no dia a dia essa pessoa recebe tantos nãos. E o não, ele pode ser um problema se a pessoa não souber trabalhar com ele. Se a pessoa não foi ensinada, haja vista, nós vemos hoje em dia, as crianças de hoje em dia, elas ouvem. Pouco não elas ouvem. Eu ouvi muito não na minha vida. A maioria dos que estão aqui ouviu muito não na vida. Uma maioria. Queria uma coisa, não. Antes de sair, que ia com a mãe, com o familiar, com alguém para o centro da cidade, a pessoa já falava o quê? Não vai pedir nada. Você nem tinha saído. Você nem teve a alegria de olhar a vitrine. Você nem pôde fazer nada. Você já estava com aviso. Não vai pedir nada. Não tem dinheiro para comprar nada. E aí a gente cresceu sabendo já como que é. A gente aprendeu até já na saída, a gente já falava, já sei, não é para pedir nada, né? Pode deixar que eu não vou pedir nada. Deixa eu ir junto, eu não vou pedir. E às vezes você tinha que negociar desse jeito. Deixa eu ir junto, eu não vou pedir, prometo. A criançada de hoje não está acostumada a ouvir não. Não está acostumada a ouvir não. E isso é um problema. Porque em algum momento na vida delas, elas vão ouvir não. E tem gente que sabe lidar com o não. Tem gente que não sabe lidar com o não. O não é uma resposta importante na vida das pessoas. O não é uma resposta importante. Qualquer pessoa que busca uma resposta, ela tem que entender que ela tem 3 opções de resposta: sim, não e espera. O sim é uma resposta que geralmente nós queremos ouvir, mas às vezes nós não ouvimos o sim e nós ouvimos o espera. Às vezes não ouvimos nem o sim e nem o espera, nós ouvimos o não. E quanta gente fica braba, fica
fica com o semblante fechado, fica emburrada. Diz que emburrada é cheio de burro, né? Emburrada, a pessoa fica toda... Quando ela ouve um não, você não pode falar um não. Então, imagine a história desse homem. Imagine a vida desse homem, acostumado a ouvir não. Quantas e quantas vezes a vida tem falado não para você, meu irmão? Quantos nãos você trouxe para dentro desse templo? Talvez você só está aqui porque você recebeu um não lá fora. Aí você recebeu um não lá fora, você falou, eu vou lá para a igreja para ver se eu recebo de Deus o sim. Às vezes é desse jeito. A gente recebe o não lá fora, e aí a gente apela para dentro do templo. Eu vou lá na igreja, porque eu já tentei, não deu certo. E muitas vezes, graças a Deus, não deu certo lá fora, porque se tivesse dado certo lá fora, a pessoa não estaria dentro da igreja nunca. Você vê como que um não é importante na vida da pessoa. Quantos de nós só conhecemos Jesus porque nós recebemos uma sequência de nãos? Quantos de nós só entregamos a nossa vida para Jesus porque recebemos não das mais variadas áreas da nossa vida? E aí naquela dificuldade toda nós resolvemos partir para buscar em Jesus a resposta. Aqui está um homem diferente do domingo, que no domingo nós conversamos de um homem chamado Zaqueu, que era rico. Aqui o homem é pobre. Domingo o rico, quarta-feira o pobre. E isso é importante para a gente pensar que o rico, ele passa dificuldades tantas quanto o pobre passa. Talvez as dificuldades sejam diferentes, mas tanto um quanto o outro passa por dificuldades. Isso é importante porque às vezes a gente pensa, se eu fosse rico, o Zaqueu era rico. O Zaqueu era rico. E o Zaqueu, ele busca em Deus ajuda. Conversamos do Zaqueu no domingo. Aqui é um homem pobre, pedindo esmola. Além de pobre, pedindo esmola, sentado à beira do caminho, sendo cego, dependendo da ajuda estritamente das pessoas, acostumado a ouvir não. E é interessante que o texto mostra no verso 36, que aquele homem, ele estando ali no lugar que costumeiramente ele pedia esmola, ele ouve uma multidão passando. E ele pergunta o que está acontecendo. Ele se interessa pelo movimento. Ele podia ficar na dele e ser alguém que estava despreocupado com qualquer coisa que acontecesse à volta dele. Mas não, ele ouve um barulho. Igual aconteceu que tinha uma multidão acompanhando Jesus no domingo, aqui também tem uma multidão acompanhando Jesus. Jesus era acompanhado pelas multidões. Agora aqui, no domingo, o Zaqueu, ele entra no meio da multidão, ele sobe na árvore porque ele quer ver Jesus. Esse aqui ele não tem condição de ver, porque ele é cego. Ele não tem condição de ver, mas ele está ouvindo que alguma coisa está acontecendo à volta dele. Quando ele ouve toda aquela situação se desenrolando à volta dele, ele logo pergunta, o que é que está acontecendo? E as pessoas respondem, Jesus está passando neste lugar. E essa resposta, na minha opinião, é uma resposta que deve de tocar no coração das pessoas, mas que muitas vezes não toca. Muitas vezes o coração das pessoas, de tão endurecido que está por causa das circunstâncias, não consegue receber uma informação como essa. Jesus está passando aqui. Aquele homem, ele estava marcado, e eu frisei, bem frisado com você, ele estava marcado pelos nãos que a vida havia oferecido a ele, mas o coração dele estava sensível à voz do Senhor naquele dia. Quando alguém diz, é o Mestre, Jesus, o filho de Davi, passando por aqui, o Jesus de Nazaré passando, na hora aquela semente
ela entra no coração dele e começa a germinar. Quantas pessoas você conhece que passa por dificuldade, e quando você fala de Jesus, fala de igreja, fala de oração para ela, ela fala assim, ó, fica você com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu Jesus, que eu tenho já. Quantas pessoas estão assim? Você conhece muita gente assim, eu conheço muita gente assim, que se fecha mesmo passando pelo maior problema, pela maior dificuldade. Nós conhecemos pessoas desse jeito. Agora aqui a Bíblia diz, o homem estava ali, sentado, pedindo esmola no caminho, percebe um barulho diferente, pergunta o que é aquele barulho diferente, alguém fala, é um Jesus de Nazaré passando por aqui. Na hora, aquela palavra, aquele nome, aquela situação entra no coração dele, Jesus de Nazaré. O coração dele ferve, o coração dele se alegra. O coração dele é tomado por um sentimento que há muito tempo talvez ele não sentia, ou talvez nunca tivesse sentido, porque talvez naquela hora passasse na cabeça dele muita coisa do tipo, olha, já ouvi um não de tudo quanto é gente, mas hoje está passando aqui diante de mim alguém que eu tenho certeza não falará não. Alguém que vai me dar uma resposta, uma orientação, uma direção. Aquele homem, ele recebe a palavra, ele recebe, Jesus está passando. E é isso que eu acho importante a gente pensar junto. A gente tem um entendimento que Jesus está aqui. A gente tem um entendimento que Jesus está olhando para cada um de nós nessa noite. A gente tem esse entendimento, irmão. Você tem esse entendimento que Jesus está aqui? Eu não sei, eu tenho certeza que você não está na mesma condição daquele homem, pedindo esmola. E tenho certeza também que você não está como aquele homem cego, portador de uma deficiência, a deficiência visual. Tenho certeza absoluta. Não temos aqui nenhum portador de deficiência visual. Mas todos nós estamos aqui diante do mesmo Jesus que aquele homem estava naquele dia. As dificuldades, os problemas, as questões, as situações a serem trabalhadas no dia a dia, talvez são diferentes. As nossas questões aqui são diferentes, talvez parecidas, mas não iguais. Com toda certeza muito diferente das questões que aquele homem trazia no coração naquele momento. Com toda certeza a nossa vida, ela é muito melhor do que a vida que aquele homem vivia. Por isso, talvez, quando aquele homem ouve dizer, Jesus está passando aqui, na hora o coração dele ferve, na hora do coração dele borbulha, na hora o coração daquele homem pula, salta de alegria e ele começa a fazer barulho, ele se põe em pé e começa a gritar. Você vê a diferença, eu gosto de usar uma figura, falo muito aqui, você já me ouviu falar várias vezes. A mesa ela é colocada, a mesa está posta. A pessoa quando ela vem para a mesa com a barriga cheia, ela dá uma olhada, ela olha com o nariz. Ela olha e ela faz muitas vezes assim. E não come, e não se alimenta. A pessoa quando ela está com fome, quando ela está passando por dificuldade, por necessidade, ela está precisando, ela vai, ela vê que a mesa está posta, ela nem quer saber. Já contei outro dia para você, estive há algum tempo num lugar onde tinha um grupo de pessoas e por engano, a pessoa que organizou a mesa pegou uns biscoitos, que era biscoito daqueles biscoitos que dá para os cachorros. E você vê que tem uns biscoitos que parecem biscoito de gente mesmo. E colocou o biscoito do cachorro na mesa. E a turma estava lá com uma fome, uma reunião que não acabava nunca. Vamos fazer um lanche, tomar um café com o biscoito. Aí foram lá, acabaram com o biscoito do cachorro. Acabaram com o biscoito. O que eu estou falando é verdade, não estou brincando, não estou inventando. O pastor está inventando para nós dar risada. Não, estou falando a verdade. A fome era tanta que acabou o biscoito e a turma pediu mais biscoito. Tem mais biscoito aí? Irmão, irmã, a necessidade de cada um vai mobilizar essa pessoa em direção à sua vitória, em direção à sua resposta.
Eu falei com você agora há pouco, quarta-feira que vem, nós vamos começar uma campanha em prol das famílias. 7 quartas-feiras, ouvindo palavras, recebendo oração, ministração, canções voltadas para a família. Cada família sabe bem como é que está. Cada família sabe bem como se encontra. Cada pai sabe bem como está o casamento, como está o filho, como está a filha. Você vai convidar muitas pessoas e vai ter muitas pessoas que vão fazer beicinho para alimento. Mas você vai convidar a pessoa que vai dizer assim, ó, é tudo que eu estou precisando. Igual esse homem aqui. Esse homem, quando alguém fala para ele, Jesus está passando aqui, ele na hora, olha, o verso 38 diz isso daí, ó. Então ele se põe a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. As pessoas não me dão nada. As pessoas não me ajudam, as pessoas não me dão uma moeda, as pessoas não me dão 1 quilo de alimento, as pessoas não me dão uma peça de roupa, as pessoas não têm feito muita coisa por mim, não, mas eu acredito que o Senhor pode fazer. E é aí, meu irmão, é aí, minha irmã, que eu acho importante fazer essa ligação e propor para você esse entendimento, que muitas vezes nós ficamos pensando e esperando que de alguém venha a resposta para a nossa vida, pensando e esperando que alguém faça alguma coisa por nós. E às vezes nós até ficamos chateados, porque nós esperávamos que fulano, que Beltrano fizesse alguma coisa. Ah, mas o fulano é meu parente. Ah, mas o Beltrano é meu amigo. Ah, mas a ciclana, ela é minha colega de infância. E na hora que eu mais precisei, na hora que nós mais precisarmos, o nome para nós clamarmos, o nome para nós gritarmos, o nome para nós buscarmos é Jesus, filho de Davi. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pede, porque todo aquele que pede, recebe. Bata, porque a todo aquele que bate a porta se abre. Busque, porque todo aquele que busca, encontra. Eu estou propondo para você olhar o exemplo desse homem cego, pobre, mendigo, e fazer uma reflexão, um exercício aí de fé. Porque às vezes nós ficamos esperando das pessoas, e às vezes as pessoas elas falam não para nós. E às vezes nós ficamos chateados com as pessoas e nós nem sabemos que as pessoas muitas vezes estão sendo usadas por Deus para dizerem não a nós, para nós não ficarmos na dependência e na confiança de pessoas, deixando de colocar a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Fala para quem está pertinho de você assim, ó. Tudo o que você precisa é de Deus. Deus é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente no momento difícil. Aquele homem, ele começa a gritar. Na minha opinião, agora que a história daquele homem começa a mudar. Não sabemos, não dá para dizer quanto tempo ele passou ali pedindo esmola. Não dá para saber quanto tempo ele passou ali esperando alguém fazer algo por ele. Não dá, nós não temos maiores informações. O que nós sabemos é, durante algum tempo ele ficou esperando. E enquanto ele ficou esperando, não aconteceu nada. Tanto que ele seguia a vida mendigando. Ele ganhava muitas vezes o café, outras vezes ele ganhava a janta, outras vezes ele ganhava o almoço e não saía disso. A vida daquele homem não mudava, não mudava. Então ele se põe em pé, ele se põe a gritar e ele começa a clamar a Jesus. E o verso de número 39 mostra algo importante para nós pensarmos dentro da reflexão também. Os que iam adiante o repreendiam para ficar quieto. Aquele homem estava gritando, pedindo ajuda
para Deus. E tinha muita gente mandando ele ficar quieto. Tinha muita gente, é por isso que eu falei para você agora, eu procurei por duas situações e juntar as duas. Às vezes nós esperamos das pessoas e das pessoas a nossa resposta não vem. E nós não devemos ficar chateados, nós não devemos ficar tristes, nós não podemos, irmão, não devemos. Olhe que as pessoas, elas não estavam ajudando ele em nada. Nenhum, a Bíblia não relata, nenhum da multidão indo levar a ele uma esmola. A Bíblia não diz, então aqueles que estavam acompanhando Jesus na multidão, tomados de compaixão, foram até aquele cego e deram muita esmola para ele, e aquele foi o maior dia de recebimentos daquele cego. Não é isso que aconteceu, irmão. Pelo contrário, eles não ajudaram com nada, e o que eles puderam fazer para atrapalhar, eles tentaram. Eles tentaram atrapalhar. Eles tentaram, ei, fica quieto, para de gritar. Bom, a Bíblia diz que ele gritava ainda mais, e no verso de número 40, a Bíblia diz assim, ó, Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido até ele. Jesus parou e ordenou o quê? Que o homem fosse trazido até ele. As pessoas estavam mandando ele parar de gritar. As pessoas não estavam fazendo nada por ele. Mas agora Jesus libera uma ordem. E aqui tem uma revelação para a sua vida que eu tenho certeza, daqui a pouco você vai escrever no papel e vai trazer o testemunho para mim. Porque a Bíblia diz, está escrito aqui, não está? Ó, Jesus parou e ordenou que o quê? O homem fosse o quê? O homem fosse? Se o homem era para ser levado, trazido até Jesus, quer dizer que ia precisar do quê? De gente para ajudar. Provavelmente aqueles que estavam mandando ele parar de gritar. Para de gritar, cala a boca, cego, fica quieto. Aqueles que talvez, muito provavelmente, tentaram de alguma forma sufocar a voz do cego, agora eles recebem uma ordem da parte de Deus, dizendo assim, ó, tragam ele aqui. Está aí, está na Bíblia. Tragam ele aqui. E eu vou abrir um parênteses e já vou fechar esse parênteses. Aqueles que de alguma forma tentaram atrapalhar a sua vida, aqueles que de alguma forma tentaram se levantar para te trazer prejuízo, aqueles que de alguma forma tentaram atrasar você, Deus vai colocar essas pessoas para serem, vai usar essas pessoas para que a bênção chegue na sua vida de uma forma mais rápida. Deus vai tocar na vida de pessoas que em algum momento tentaram te atrapalhar. Em algum momento fizeram vista grossa de você. Deus vai tocar em pessoas que em algum momento ignoraram você, para usar essas pessoas, para que a sua vitória, a sua bênção, a sua resposta, a sua conquista seja completa. Tragam o cego aqui. Tragam. Quem é que ia levar o cego? Alguém teve que levar. Quem? Muito provavelmente aqueles que não queriam saber de fazer nada pelo cego. E agora, para nós entrarmos na reta final da nossa reflexão, ainda no verso 40, quando ele chegou perto, Jesus perguntou para ele, para o cego, verso 41, o que você quer que eu faça? A pergunta-chave na noite de hoje para todos nós é essa. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Jesus perguntou para o cego lá, mas é o mesmo Jesus que está perguntando para você aqui. Durante tanto tempo, aquele cego esperava uma esmola. Uma esmola. Agora ele está diante daquele que é dono do ouro e da prata. Ele está diante daquele que fez multiplicar pão e peixe. Ele está diante daquele que fez de uma pescaria 153 grandes peixes serem pescados
numa pescaria que havia sido, momentos anteriores, frustrada. Ele está diante daquele que fala assim, ó, vai ali, tem um peixe ali que tem uma moeda. Você vai jogar o anzol e vai trazer aquele peixe, e aquele peixe vem com a moeda, e com a moeda que esse peixe trouxer, nós vamos pagar o imposto direitinho que é cobrado. Ele está diante da... O problema não era financeiro ali diante de Jesus agora. Se era esmola que ele quisesse pedir para Jesus, ele podia pedir a esmola que fosse, porque Jesus tinha para dar. Jesus tinha. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em glória as nossas necessidades. Só que a pergunta ela é bem feita. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E agora que é a hora, irmão, agora que é a hora de nós colocarmos nossa cabeça com calma e pensarmos direitinho o que é que nós vamos pedir para Jesus. Lembra do Salomão? O Salomão, ele quando ele foi para começar a reinar, ele conversou com Deus. E ele falou, Deus, eu preciso de sabedoria. Preciso de sabedoria. O Senhor me dá sabedoria? E aí Deus conversa com ele. Salomão, você podia ter pedido riqueza. Você podia ter pedido vitória sobre os seus inimigos. Você podia ter pedido tanta coisa, Salomão. Você pediu sabedoria. Já que você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Mas além da sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar vitória sobre os adversários, eu vou fazer na sua vida muito mais do que você estava esperando. Pergunta certa, resposta certa. Pede, mas não recebe, porque pede. Tem muita gente que vive na igreja, às vezes, pedindo a coisa errada, do jeito errado, e a vida continua a mesma. A vida não sai daquilo. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela está como aquele cego estava antes de Jesus, pedindo uma esmola. Tem muita gente que vem para a igreja só para pedir esmola, irmão. Com todo respeito, eu acho que você está entendendo a conversa. O pedir esmola, às vezes é uma esmola, é uma resposta para casa, para a família, é uma resposta de saúde, às vezes é uma resposta por um carro, às vezes uma casa, às vezes a pessoa está pedindo uma coisa ou outra, sendo que Deus pode fazer tanta coisa na vida dela. Acho que você está entendendo a minha colocação. A pessoa chega aqui diante de Deus, ela chega diante de Deus podendo ter a história dela mudada. Mas ela pede algo de uma maneira, assim, ó, até diminuindo a grandeza e o poder de Deus na vida dela. Ele pede, olha, eu quero recuperar a visão. A visão. Se o Senhor restaurar a minha visão, o restante deixa que eu vou atrás. Deixa que eu corro. Aí depois o restante eu faço. O que eu preciso é que a minha visão seja recuperada. A Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas. O que precisa ser aberto ao entendimento das pessoas, para que as pessoas entendam que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pão da Vida, a luz do mundo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele é o princípio, Ele é o fim. Jesus, Ele é a estrela da manhã. Jesus, Ele está aqui, e Jesus, Ele pode mudar a história de uma pessoa. Quando nós estamos numa situação como essa, nós temos que ter esse entendimento. Opa, pera lá, eu estou diante daquele que pode mudar a minha vida. O cego fala, eu quero ver. Se o Senhor tem esmola para me dar, eu não quero nem saber da esmola, o que eu quero é ver.
Se eu conseguir ver daqui para frente, a minha vida vai ser outra. Eu vou dobrar a manga da minha camisa, a capa que eu tenho como uma carteirinha de pedinte, eu vou deixar essa capa para trás, não vou mais usar capa para pedir esmola para ninguém, e eu vou construir a minha vida, eu vou construir a minha história, eu vou verdadeiramente honrar a ação do Senhor na minha vida. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que nós devemos de pensar num lugar como esse. O poder para mudar a história na vida de uma pessoa está aqui. E a nossa resposta para Deus, ela deve de ser uma resposta acertada. Alguém pode talvez pensar, mas eu nem sei o que eu falo então, pastor. Está na Bíblia, capítulo 3 de Tiago, diz assim: olha, se alguém tem dificuldade em pedir, peça sabedoria, porque Ele dá sabedoria, Ele dá. E Ele dá sabedoria deliberadamente. Pastor, eu não sei mais o que eu peço. Agora eu vim para cá, o Senhor deixou eu com a cabeça confusa. Pois se você não sabe o que você pede sabedoria para Deus. Diga: Deus, me dá sabedoria. Se o Senhor me der sabedoria, as questões no meu casamento serão resolvidas com maior facilidade. Se o Senhor me der sabedoria, as questões profissionais e financeiras da minha vida serão resolvidas com maior facilidade. Se o Senhor me der sabedoria, os problemas que eu estou tendo que administrar serão resolvidos com maior facilidade. Eu preciso de sabedoria. Aquele homem pediu visão. Deus deu para ele visão. Verso 43. Imediatamente ele recupera a visão. Pediu a coisa certa, diante da pessoa certa. Visão recuperada. Consequência, olha a consequência. Aí ele passou a fazer o que após a visão? Seguir Jesus. Após ele recuperar a visão, ele passa a seguir Jesus. Eu acho que é válido a gente pontuar isso daí. Porque muitas vezes a pessoa, ela recebe algo e ela não segue Jesus. Ela não segue. A pessoa só quer uma resposta, só quer uma benção, só quer um milagre. Mas a pessoa não quer seguir Jesus. Consequência na vida daquele homem: recupera a visão, passa a seguir Jesus. A continuidade do versículo diz que ele começa a dar para Deus a glória. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, tudo façais para a glória de Deus. A vida dele começa agora a dar glória para Deus. A vida dele, a vida daquele homem, a casa daquele homem, a família daquele homem, a história daquele homem, agora é para glorificar a Deus. E o terceiro e último ponto, após a visão daquele homem ser restaurada: todo o povo viu e deu louvores a Deus. O testemunho daquele homem começou a alcançar multidões. O testemunho daquele homem começou a alcançar multidões. O seu testemunho vai alcançar multidões. Pessoas vão olhar o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, e vão ser tocadas, impactadas por Deus, do mesmo jeito que as pessoas foram tocadas lá atrás. Mas veja, irmão, veja, e aqui eu vou até fechar minha Bíblia aqui. Veja quanta coisa importante para nós pensarmos juntos. Primeiro de todas elas, se nós assim podemos conversar, aquele homem, ele não fica indiferente à presença de Jesus. Ele não fica indiferente. Ele está onde Jesus está e ele para ouvir o que Jesus tem para falar com ele. Ele não está preocupado com o que os outros estão falando do lado dele. Ele está preocupado com aquilo que Jesus tem para falar com ele. Ele dá atenção para Jesus. Outra coisa importante: quando Jesus fala com ele, ele ouve, ele entende, ele sabe o que Jesus está falando, perguntando, e ele responde a coisa certa. Quando ele responde a coisa certa, a resposta é liberada sobre a vida dele. Terceiro ponto, para resumir a conversa: aquele homem, ele não é indiferente, ele está atento e ele responde à voz do Senhor. Aquele homem, no final das contas, ele coloca a vida dele à disposição do reino, ele passa a seguir Jesus.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que Deus nos dê essa sabedoria, esse entendimento. Nós estamos todos aqui nessa noite, debaixo da mesma direção, da mesma unção, diante do mesmo Jesus, que nós possamos ter esse sentimento gerado dentro do nosso coração, de não sermos indiferentes à voz de Jesus, de sabermos exatamente o que devemos e podemos pedir, que vai contribuir para o nosso bem. Pede, mas não recebe porque pede mal. Então que nós peçamos aquilo que vai contribuir para o nosso bem, e que após termos a resposta liberada sobre a nossa vida seja colocada à disposição do Rei, e nós passamos a ser seguidores do Rei, dando a Ele a glória, permitindo que pessoas vejam em nossa vida a diferença que foi transmitida, transformada, ocorrida através da ação de Deus. Vamos ficar em pé. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse povo, Deus. Eu oro e eu te peço, meu Pai, que todos nós, nessa noite, tenhamos a sensibilidade de entender tudo o que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, para que nós não vivamos como pedintes, como mendigos da fé, mendigos espirituais, que nós vivamos verdadeiramente uma vida abençoada pelo Senhor, seguindo o Senhor, glorificando ao Senhor e tendo pessoas sendo alcançadas através da nossa vida. Eu oro por todos que estão aqui, por todos que atentamente receberam a palavra, aqueles que estão através da transmissão, que receberam a palavra. Eu oro para que essa palavra frutifique, Deus, 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Diga amém. Diga assim, ó, eu recebo, Deus, essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento apresentar a nossa contribuição. Você trouxe sua contribuição? Pega ela aí em sua mão, segura ela. Alguns já fizeram por Pix, outros por cartão. Esse é um momento que Deus muda histórias. Esse é um momento que Deus transforma vidas. Esse é um momento tão importante quanto o momento anterior, quanto o momento da música, quanto a primeira leitura, que nesse momento Deus está liberando a unção para mudar histórias financeiras e profissionais. Que Deus abençoe o seu plantio. Venha, fique à vontade, receba a unção, apresente contribuição. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. Meu Deus, nós entregamos a Ti a contribuição dessa noite. Que tenha do Senhor a bênção, tenha do Senhor o sim, que seja multiplicada para a glória do Teu nome. Segue abençoando o dizimista, o ofertante, segue abençoando, meu Deus, esse povo que Te honra através dos dízimos e através das ofertas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, 8 da noite, culto de oração, e nós estaremos juntos aqui participando deste culto de oração. A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e vá na paz, em nome de Jesus. Quem estava conosco através da transmissão até então, muito obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Tchau, tchau.